Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Podem sentar-se. Caros católicos, trataremos hoje de um tema de nossa sociedade moderna, um tema bem prático e presente, de algum modo, na vida de todos nós. Falaremos do uso dos meios de comunicação de massa, de meios eletrônicos, da internet, de jogos eletrônicos. Faremos algumas aplicações práticas quanto a isso também para a educação dos filhos. É um tema bastante importante e que deve ser tratado e considerado seriamente por nós para o bem da nossa alma e de nossas crianças e jovens. Esses meios, em geral, são indiferentes. Podem ser usados para propagar o bem, para ajudar na educação e na formação das pessoas. Todavia, o que nós vemos na prática é bem distinto. Esses meios são usados, sobretudo, para corromper a inteligência, a fé e a moral. Consideremos, em primeiro lugar, caros católicos, a televisão. É evidente que a televisão, enquanto tal, não é um mal. Ela pode transmitir bons conteúdos para nos formar no conhecimento das coisas naturais e mesmo das coisas sobrenaturais. E pode também nos fornecer um bom entretenimento saudável, sob certo aspecto e medida. Porém, a realidade está bem distante disso. A maioria esmagadora daquilo que é transmitido na televisão é prejudicial. A televisão apresenta males diretos e são conteúdos contra a fé e contra a moral. Quando falamos de televisão, englobamos aqui também filmes, séries, outros sistemas de transmissão de vídeos. É muito difícil, para não dizer praticamente impossível, encontrar nessas coisas um programa, algo que não vá contra a fé, favorecendo, por exemplo, o indiferentismo religioso, como se todas as religiões fossem boas, ou criticando a igreja mais diretamente, ou invocando Deus para favorecer pecados. Quase impossível achar algo que não vá contra a moral, algo que não favoreça o divórcio, a destruição da família, o aborto, o homossexualismo, por exemplo, ou que vá contra a pureza. Quase impossível achar algo que não insinue coisas contrárias à castidade. E lembremos-nos daquilo que nos dizia Santo Antônio Maria Claret no seu exame de consciência dos pecados veniais. Devemos evitar tudo o que possa minimamente manchar a nossa pureza. De fato, não devemos nos expor voluntariamente e sem real necessidade a nada que possa manchar minimamente a nossa pureza. Às vezes é dado o argumento de que o que se vê na TV, vemos também na rua, em que então não deveríamos nem sair na rua, o que seria absurdo. Mas a diferença aqui, caros católicos, é grande. Assistir a um programa de TV não é algo necessário. Um filme, uma série não são algo necessário. Se nos expusermos a perigos para a nossa alma, sem que haja real necessidade para isso, Deus não nos ajuda com suas graças, pois não estamos fazendo a nossa parte para evitar esses perigos. Necessário, de fato, é ter alguma diversão, mas temos tantas outras além dessas. Por outro lado, sair na rua para se deslocar, para ir ao trabalho, à escola, fazer compras, visitar algo legítimo ou alguém é uma necessidade de nossas vidas. E sendo assim necessário, Deus nos dará as graças para evitarmos as quedas diante do infeliz espetáculo que encontramos nas nossas ruas. É raríssimo, então, encontrarmos um programa, um filme, algo que não vá diretamente contra a fé ou a moral nesses meios. Porém, além desses males diretos, temos males indiretos que nos vêm
desses meios. Primeiro, a mentalidade mundana que reina. Ainda que em um caso ou outro não encontremos algo diretamente contrário à fé e à moral, vamos quase sempre encontrar uma mentalidade mundana. A ausência completa de Deus, a ausência completa da verdadeira religião, a busca da felicidade sem Deus, a busca da felicidade nos bens materiais, nos bens desse mundo, no reconhecimento dos outros, num sucesso diante do mundo, etc. É como se Deus não existisse. Essa mentalidade mundana penetra profundamente nas almas, fazendo as pessoas se esquecerem de Deus no cotidiano. Outra questão em TV, filmes, séries, coisas desse tipo, é a seguinte: a sucessão constante de imagens, aliada a uma grande carga emotiva das dramatizações e das trilhas sonoras, nos leva cada vez mais a julgar movidos pelas emoções, pelas paixões e menos pela inteligência. Inclusive, esse foi o método utilizado para que as pessoas aceitassem, por exemplo, o divórcio e tantas outras imoralidades. Coloca-se na novela, no filme, por exemplo, uma mulher que sofre extremamente no casamento pela infidelidade, pela brutalidade do cônjuge e por tantas outras misérias. Coloca-se uma situação extrema. Claro, vamos criar com todo o contexto da dramatização e pela própria situação uma grande simpatia por essa pessoa, queremos que ela seja feliz e livre do sofrimento, e nada mais natural. Eis que aparece então na trama um homem perfeito para ela, e ela só vai ser feliz se ficar com ele. Com toda a carga de emoção das cenas, da trilha sonora, vamos desejar que ela se separe e que fique com outro, cometendo assim adultério. E vamos justificar dizendo que é só na novela, é só na ficção. É óbvio que isso vai passar para a vida real. Tal como é feita a televisão, os filmes e as séries e coisas desse tipo, somos levados a julgar simplesmente pela imagem e pela emoção e não mais pela razão. Nossa sociedade é assim. O que importa é que você esteja feliz, nos dizem o tempo todo, como se o critério de verdade fosse o sentimento, a emoção. Temos ainda o problema da fuga da realidade. A vida nos filmes, novelas, séries, etc., é bem diferente da realidade. Em geral, as coisas terminam sempre de maneira agradável. Por exemplo, o par romântico que teve suas dificuldades termina junto, vivendo feliz para sempre. Mas onde está o casamento? Onde estão as dificuldades, os desentendimentos? Onde estão os filhos? Onde estão as eventuais dificuldades financeiras? Essa falta de realidade nos leva a ter aversão pela nossa realidade, que é bem diferente, com todos os seus problemas e dificuldades. Essa aversão à realidade levará à aversão ao autor dessa realidade, que é Deus. Ainda, caros católicos, que todos os programas de TV, coisas desse gênero, fossem excelentes, nós teríamos que ter bastante moderação para assistir a essas coisas. Primeiro, justamente porque há essa tendência a se deixar levar mais pela imagem, pelo sentimento, do que pela inteligência. Segundo, porque o simples excesso nesses meios eletrônicos, ainda que tenham bom conteúdo, nos leva à preguiça, à frouxidão, pois ficar assistindo algo diante de uma tela é agradável, é algo que agrada a sensibilidade, que satisfaz a nossa sensibilidade. Se passamos mais tempo nessas coisas, ainda que sejam bons programas, teremos extrema dificuldade para fazer o que não é tão agradável à nossa sensibilidade, como rezar, como estudar, como ler, como cumprir nossos deveres de Estado, como cuidar dos filhos, entre outras coisas. Outro aspecto, quando nos entregamos sem muita moderação a essas coisas, ainda que tenham bom conteúdo, é que tendemos a ficar irritadiços.
Como dissemos, essas coisas agradam bastante à nossa sensibilidade. Assim, acostumados ao que agrada, vamos nos irritar muito diante do que desagrada, diante das contrariedades, diante dos defeitos dos outros, por exemplo. Além disso, ficamos extremamente passivos assistindo a essas coisas. Não fazemos esforço algum, simplesmente recebemos tudo. Não precisamos nem sequer nos esforçar para imaginar. A imagem já nos é dada toda pronta. Se assistimos a essas coisas, ainda que tenham bom conteúdo, se assistimos a essas coisas sem muita moderação, isso nos levará a uma grande passividade, isso nos levará à falta de raciocínio, pois nos acostumamos a receber tudo sem precisar que pensemos por nós mesmos. Outro problema é a simples perda de tempo, mesmo e pura e simplesmente ao ficarmos assistindo a essas coisas sem moderação. É preciso, nos meios de comunicação, que estejamos sempre atentos também às notícias. Não devemos ser ingênuos. As notícias, em geral, são dadas com algum viés ideológico, seja de esquerda, de direita ou alguma outra ideologia qualquer. Precisamos aprender a ler ou a ouvir nas entrelinhas, analisar as coisas a partir dos bons princípios e saber também que não é necessário que saibamos todas as notícias de tudo. Claro, não podemos ficar alienados dos fatos mais importantes que ocorrem na nossa sociedade, mas não nos interessa conhecer detalhes da maioria das coisas. Tem dois modos de manter alguém desinformado: não dar informação alguma, ou ao contrário, dar tanta informação que não conseguimos sequer reter essas informações ou pensar nessas informações. Outro modo de um noticiário confundir a nossa inteligência é misturar os mais variados tipos de informação sem hierarquia alguma, como se tudo tivesse a mesma importância praticamente. Por exemplo, colocando lado a lado a notícia do início de uma guerra com o resultado do jogo de futebol. Noticiar um ato do Papa ao lado da notícia do gato resgatado no telhado. E assim somos levados a não mais distinguir a importância real de cada coisa para a sociedade, para a nossa vida. No que diz respeito às crianças e jovens, é preciso saber que esses meios formam efetivamente a alma dela. Os pais têm que impedir que a criança assista, ou também o jovem, a qualquer conteúdo contrário à fé e à moral. Muitos, mas muitos desenhos mesmo são contra a fé e a moral. Às vezes os pais assistem a um episódio do desenho ou de um outro programa e já acham que não tem problema algum. Pode haver no próximo ou no seguinte, nada impede. É preciso então vigiar. Mas impedir o que é contra a fé e a moral não basta. É preciso ver se o conteúdo daquilo ajuda a desenvolver a criança ou o jovem de algum modo, ou se simplesmente deixa a criança ou o jovem no estado em que ele está, ou faz que regridam até. Ainda que o conteúdo seja excelente, se não houver muita moderação, a criança, o jovem, serão prejudicados pela exposição maior a esses meios. Primeiro, a imaginação será prejudicada. Muitos acham que a imaginação da criança é favorecida com TV, com desenhos, etc. Isso é falso, pois ela não tem que fazer esforço algum de imaginação. A imagem já é dada, já está toda pronta. Com isso, a criança vai se tornar também passiva, preguiçosa, sem raciocínio próprio e abobalhada. Ela pode reter informações, mas isso não significa desenvolver a inteligência, o raciocínio. Ao mesmo tempo, ela será uma criança agitada, desconcentrada. A sucessão e o excesso de imagens muito vivas na imaginação faz que a criança fique inquieta, agitada. E a imaginação que mexe com as nossas paixões e, consequentemente, com o nosso corpo também. Vai ser uma criança agitada
e ao mesmo tempo passiva, sem raciocínio. A sucessão de imagens e de sentimentos vivos na imaginação, nas paixões, impede que a inteligência possa atuar devidamente. Além disso, além do próprio conteúdo a que as crianças assistem e da moderação, é preciso lembrar que há propagandas, que há outros vídeos sugeridos e que a criança fica exposta a tudo isso. É preciso que os pais vigiem bastante e que ensinem pouco a pouco os filhos a irem lidando com essas coisas. Não basta dizer que os filhos têm que aprender a lidar com o mal e deixá-los expostos ao mal. Eles ainda não têm como se defender, não têm o conhecimento nem as virtudes para isso. Cabe aos pais protegê-los e pouco a pouco formá-los para que possam se defender sozinhos pelo desenvolvimento das virtudes. São maus os pais que expõem as crianças indefesas ao mal. E de fato, caros católicos, não é necessário que tenhamos um aparelho de televisão em casa que representa tantos riscos, muitas vezes. Esses meios eletrônicos, falaremos dos outros em sermões seguintes, tendem a destruir a vida familiar, a ocupar o lugar que seria da conversa entre pais e filhos, em que os pais poderiam conversar sobre a própria história, a história da família, sobre as suas convicções, para formar efetivamente a alma dos filhos. E que tristeza ver também esses aparelhos no lugar principal da casa, como que sendo o centro da casa, lá onde deveria estar, na verdade, a imagem do Sagrado Coração de Jesus entronizado. Se os pais deixam então de cumprir assim a sua missão, a alma dos filhos vai sendo formada por esses meios. A autoridade dos pais vai sendo tirada e substituída por personagens de desenho, de filmes, de séries, por heróis inexistentes, por todo tipo de coisa. Muitos pais, quando percebem que os filhos estão muito arredios, não sabem identificar a causa. Muitas vezes a causa está na telinha que formou o filho com outros ideais, com outra concepção de vida, que o formou na passividade, que o leva à irritabilidade, à desobediência, que o leva à falta de raciocínio verdadeiro e à agitação. Devemos, caros católicos, levar essas considerações bem a sério para o bem da nossa alma e também para o bem da alma de nossas crianças e jovens. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.